No meio de um escândalo financeiro gigantesco, um nome acabou chamando mais atenção do que todos os outros, o do Léo Dias. O maior fofoqueiro do Brasil agora parece ligado a uma história que envolve milhões de reais vindos diretamente do Banco Master, justamente no período em que a instituição enfrentava problemas sérios e tentava se salvar com ajuda em Brasília. E não é pouca coisa, tá? A gente está falando de repasses milionários, movimentações consideradas inusitadas pelo COAF e uma série de conexões que no mínimo levantam algumas perguntas bem incômodas. Ao mesmo tempo, o Metrópolis também entra nessa história, mas é impossível ignorar que o foco acaba recaindo muito mais sobre o Léo Dias, principalmente quando começam a aparecer detalhes sobre a sua empresa, mudanças societárias e até pagamentos sem explicação muito clara. Agora vem a grande questão, né? Isso tudo é só publicidade ou tem algo que ainda não foi explicado direito? No vídeo de hoje, a gente vai destrinchar essa bomba e entender até que ponto o Léo Dias tem ou não algo a responder nessa história. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Nesta quinta-feira, mais uma possível bomba veio à tona envolvendo o polêmico caso do Banco Master. E dessa vez, a situação acabou respingando justamente em duas figuras bem conhecidas do público, o maior fofoqueiro do Brasil e também um dos maiores portais de notícias do país. De acordo com as informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o famoso COAF, o Banco Master, comandado por Vorcaro, teria transferido milhões de reais tanto para o site Metrópolis quanto para a empresa do Léo Dias entre os anos de 2024 e 2025. E o que chama ainda mais atenção é o timing desses repasses, né? Eles teriam acontecido exatamente no período em que a instituição enfrentava dificuldades financeiras e tentava buscar apoio junto ao governo federal e ao Banco Central. Isso, claro, levanta suspeitas para muita gente. Afinal, a gente está falando de duas potências quando o assunto é divulgar informações ou, dependendo do caso, simplesmente deixar certas coisas de lado. O Puro do Estadão deu hoje essa matéria aqui. O Vorcaro, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, deu 10 milhas para o Léo Dias. Na verdade, né, eu tenho o nome aqui, o Grupo Léo Dias de Comunicação. Então, o Vorcaro tinha uma parcela aí, fazia algum negócio com o Léo Dias, e todo mês, até o ano passado, setembro, se não me engano, acho que foi o último pagamento, agosto ou setembro, o Vorcaro aportava 1 milhão todo mês no portal Léo Dias, que era o que mantinha o portal Léo Dias. Por isso que no final do ano teve uma grande demissão no portal. Porque quando o Vorcaro é preso, ele já estava alguns meses sem dar dinheiro. Ele é preso ali em dezembro, né? Dezembro, janeiro, não lembro. Mas ele já estava sem repassar o dinheiro para o Léo Dias. Quem trouxe essa bomba à tona foi o Estadão, né? E segundo a apuração deles, os valores impressionam. Cerca de 27 milhões teriam sido destinados ao Metrópolis, enquanto a empresa do Léo Dias recebeu algo em torno de 9,9 milhões, além de outros 2 milhões pagos por um empresário ligado ao banco diretamente ao jornalista. Esses 2 milhões, inclusive, teriam vindo de uma empresa de Flávio Carneiro, que, de acordo com o próprio Estadão, mantém proximidade com Vorcaro e já foi sócio de Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro, que também aparece envolvido até o pescoço nessa história. Outro ponto que chama a atenção é que nesse mesmo período, Daniel Vorcaro participou de uma reunião fora da agenda oficial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outras autoridades em Brasília, justamente para tratar da situação do banco. Agora, o que foi dito ali dentro, aí já entra no campo das dúvidas, né? Nada comprova nada diretamente, mas esse tipo de encontro sempre levanta questionamentos, né? E não é à toa. Para completar, relatórios do COAF classificaram parte dessas operações como inusitadas, destacando movimentações consideradas incompatíveis com o perfil das empresas envolvidas. No caso do Metrópolis, por exemplo, há registros de valores que teriam sido repassados e rapidamente transferidos para outras empresas do mesmo grupo, o que só aumenta ainda mais as suspeitas em torno de tudo isso. E aí, então, entrou agora essa história que o Vorcaro pagou 27 milhões ao Metrópolis. Para quem não sabe, o Metrópolis pertence ao ex-senador Luiz Estevão, que foi preso, corrupção lá, aliado do Fernando Collor na época, né? O que estão achando estranho, né? O COAF, que é a parte da Receita que vê essas movimentações, então está falando, entre 2024 e 2025, 27 milhões para o portal. O que é estranho que o COAF vê é que imediatamente, quando o dinheiro cai na conta do Metrópolis, imediatamente ele é transferido para outras empresas
do Luiz Estevão. Já no caso da empresa do Léo Dias, né, o documento aponta um volume alto de transações com saídas maiores do que as entradas e pagamentos a terceiros sem uma justificativa muito clara. O COAF também registrou um repasse de 2,6 milhões feitos pela empresa do jornalista para a Fone Serviços Internet. Segundo o Estadão, essa empresa teve como sócios o Carneiro e o Zetel e atua aí com soluções tecnológicas voltadas para sites de jornalismo. Acaba parecendo até uma teia onde tudo tá ligado a todos, não é? Bom, é tudo muito estranho, né? Pode ser só, sei lá, azar do fofoqueiro aí de ter fechado acordos comerciais justamente com essa galera envolvida na fraude toda, mas também pode não ser, né? Vai saber. Até porque, de acordo com o Feltrin, quando você procura por conteúdos relacionados ao Banco Master no portal do jornalista, não encontra muita coisa, e isso para mim é o tipo de detalhe que realmente faz acender um alerta. Bom, acaba sendo muito conveniente para o Banco Master patrocinar veículos de imprensa e, coincidentemente, esses veículos de imprensa não falarem, não reportarem com tanto afinco as fraudes que o banco se envolveu, né? Acho que por aí já dá para você entender mais ou menos o caminho. Porque eu fiz uma busca aqui, curiosa, né? Fiz uma busca, não sei se eu errei aqui, tentei fazer da forma... Não tem matéria do Daniel Vorcaro no portal Léo Dias, né? Não tem matéria do Banco Master. Eu não achei aqui, procurei, talvez esteja enganado, mas eu procurei, não vi matéria sobre o Léo Dias. Eu tenho certeza que se fosse qualquer outro banco, qualquer outro banqueiro do Brasil, estava no portal Léo Dias, porque um portal não é só de fofoca. Tem matéria de esporte, ali tem matéria de economia, é um portal, é um grupo de comunicação. Vocês viram o nome, né? Não é só um site, não tem nada disso. Então, eu já achei bem estranho. Outro ponto que chama atenção é que registros indicam que o Léo Dias detinha 100% da empresa até outubro de 2024. Foi justamente nesse mês que ele transferiu 10% das ações para um tal de Thiago Miranda. Além disso, a empresa deixou de ser uma sociedade limitada e passou a ser uma sociedade anônima, o que acabou tornando privadas as informações sobre a composição societária. E aí entra um detalhe ainda mais curioso, né? Esse Thiago estaria ligado àquela história da contratação de influenciadores para atacar o Banco Central, né, como uma forma de retaliação à decisão de liquidar o Banco Master. Vocês devem se lembrar que rolou um movimento aí meio coordenado de diversos influenciadores defendendo o Banco Master, né? Todos tinham aí um belo motivo aí para defender o Banco Master. Porém, a empresa do jornalista afirma que o Thiago Miranda já não faz mais parte da sociedade desde junho de 2025 e que ele não exerce qualquer função de gestão dentro da companhia. No fim das contas, uma coisa parece se conectar com a outra, mas até que ponto isso realmente incrimina Léo Dias ou Metrópolis de estarem envolvidos nessa história? Sendo bem sincero, tem coisas que soam até mais estranhas, né? Como, por exemplo, o fato aí do escritório da esposa do Alexandre de Moraes ter recebido valores muito acima de outras bancas para defender o Master, né? Ou então, os pagamentos do banco a autoridades teriam aumentado 27 vezes justamente quando o Vorcaro buscava ampliar a sua influência política, né? Bom, isso sim levanta bastante questionamento, né? Mas é claro, né? Quem sou eu para bater o martelo aqui? Tanto o Metrópolis quanto o Léo Dias negam qualquer irregularidade e nota, o jornalista afirmou que o grupo Master, né, por meio da marca Willbank, né, manteve contratos publicitários com empresas do grupo Léo Dias Comunicações entre outubro ali de 2024 e outubro de 2025, o que, segundo ele, justificaria então esses valores recebidos. O Metrópolis segue exatamente aí a mesma linha, alegando que todo esse dinheiro é referente a acordos comerciais e publicidade. E sendo justo, isso realmente faz sentido, né? Esses veículos movimentam milhares, né, milhões de acessos por dia, então aparecer ali não é nada barato mesmo. Só que ao mesmo tempo dá para entender quem acha tudo isso meio suspeito, né? Como eu falei antes, eles têm um poder enorme de amplificar qualquer informação, seja verdadeira ou não, assim como também podem simplesmente deixar certos assuntos de lado, né? Não vamos falar disso aqui não. Então, é complicado, né? Não dá para colocar a mão no fogo, mas também não dá para sair acusando sem prova nenhuma. A gente só tem ali algumas evidências, né, talvez. Até porque existem coisas muito mais suspeitas envolvendo políticos e figuras importantes que curiosamente parecem ter saído do radar. Para você ter uma ideia, segundo informações divulgadas até agora, o Banco Master teria gasto cerca de 60 milhões apenas com autoridades e eventos em cidades como Londres, Nova York e Lisboa. Ministros de cortes superiores, membros da República, senadores, além de representantes da PGR e da PF, né, teriam participado desses encontros financiados pelo Vorcaro. Além disso, o banco
banco também declarou pagamentos a nomes influentes como Temer, ACM Neto, Rueda e Lewandowski, entre outros, né? Relatórios da Receita enviados à CPI do crime organizado ainda apontam repasses para escritórios de advocacia e consultorias ligadas a políticos, o que só deixa essa história ainda mais nebulosa. Sobre o pagamento e os repasses milionários do Banco Master para escritórios de advocacia e empresas ligadas a políticos, ex-ministros e ex-presidente da República. A gente tem uma lista gigantesca de pessoas que receberam milhões de Vorcaro. Entre eles aqui, Henrique Meirelles, que recebeu dinheiro de 14 milhões de reais para uma consultoria, Guido Mantega, Michel Temer, Antônio Rueda, Ricardo Lewandowski, ACM Neto, Ratinho Júnior e Jacques Wagner. Mas olha só, nessa lista de quem recebeu dinheiro do banco, até o nosso Ratinho apareceu, né? Só que nesse caso, ele entra justamente nessa parte de publicidade. O Ratinho foi garoto propaganda do Master e teria recebido cerca de 24 milhões de Vorcaro entre 2022 e 2025. É muita grana, né? Enfim, agora é esperar que tudo isso seja investigado da forma correta e que, se tiver alguém com o rabo preso nessa história, que responda, né? Não importa quem seja.